Então, dando sequência aqui, deixa eu só fechar esse painelzinho aqui. Dando sequência, eu vou querer remover esse filtro. Como que eu removo? Se eu clicar aqui, eu só escondo, né, oculto ele. Para remover, eu faço o seguinte, eu clico em cima dele e aperto no menos aqui. Então, ele retira o efeitozinho da sombra. Eu vou tirar a difusão também para que ele volte a ficar um retângulo perfeito igual estava antes ali. Aqui eu tenho a sombra interna, né, que tem as mesmas propriedades de configuração, porém é uma sombra que vai partir de fora para dentro do objeto. Aqui tem efeitos também junto com os de sombra de brilho, posso colocar um brilho ali por fora, um brilho externo. Deixa eu escolher uma cor para ele, por exemplo, aqui, escolher uma distância, né, uma opacidade para aquele brilho. Não gosto muito de usar recurso de brilho aqui dentro do Fireworks não, mas isso aí pode aplicar, né, melhor em algum projeto seu, aquele, por exemplo, daquela bolinha com a difusão que eu fiz passando assim, poderia aplicar um brilhozinho ali e dar uma melhora naquele projeto, mas isso aí vai a gosto de vocês. Tem como eu deixar um ruído no meu objeto, né? Eu chego perto desses ruídos com algumas texturas que eu tenho ali, mas eu posso deixar ele texturizado e com ruído, então eu posso jogar aqui uma textura, ó, e um ruído ao mesmo tempo, isso aí não faz diferença nenhuma. Então dá para você misturar também esses recursos. Lembrando que se você colocou uma textura e quer tirar ela, aqui você não vai ter uma opção de nenhuma textura. Então você tem que, a que você tiver ali, você zera aqui que ele tira toda a textura. Vou remover o filtro de ruído aqui também. Posso acrescentar um em cima do outro, depois eu vou mostrar essas opções ali. Eu não estou acrescentando porque tem diferença se você colocar mais de um, mas já nós vamos chegar nessas opções. Aqui tem para me trabalhar, né, com ele em alfa, que é trabalhar com recurso aí de opacidade. Ele vai retirar as cores do meu objeto, vai deixar eles ali com cor em alfa ali. Então ele remove ali, né, as cores em geral do seu objeto aqui. E também tem recurso aqui para me trabalhar com a localização de bordas, que para esse projeto aqui não vai ser bem aplicado não. Então eu vou mostrar isso aqui depois em uma coisa que tenha como explicar isso aí de uma forma melhor. Aqui, se eu quiser trabalhar com nitidez, né, tirar a nitidez do objeto de master, isso aqui são filtros que eu vejo que são mais voltados para imagem mesmo, tanto de alfa quanto de bordas. Aqui, se eu quiser desfocar os objetos, tem tipo de desfoque de movimento, desfoque em forma de radial ali, tem desfoque em gaussiano, então são vários formatos aí de desfoque, né? Mas vocês olhando mesmo, o que eu mais utilizo quando eu vou desfocar é o gaussiano, onde vai ter uma proporção de raio aqui, e quanto maior o raio, maior o desfoque aplicado. Deixa eu visualizar aqui. Então bem simplesinho aí. Recursos que eu também encontro em outros locais, ali em cima ali tem umas opções com esses recursos. Então a gente pode trabalhar também com filtros aqui em cima, tem desfoque, nitidez, então dá para usar o mesmo efeito aqui, eu tenho nesse menu de filtro. Tem ruídos, aqui tem alguns outros, então é o mesmo painel. Aqui tem um efeito de bezel, né? Eu costumo usar bezel elevação. Então bezel externo, eu faço alguns botãozinhos, eu gosto de usar um bezel. Colocar aqui, por exemplo, com a mesma cor. Então, é só pegar, né? Ele já mostra o conta-gotas, você já clica em cima da cor, ele captura. Ah, qual que vai ser o tamanho do bezel? Vai ser grande, vai ser menorzinho. Então aqui você controla a distância, o tamanho dele. Né? Embaixo, como eu mostrei, a cor. Aqui o contraste daquele bezel ali, então dá para você trabalhar se você vai deixar ele mais claro ou mais escuro, ó. Então bacana aí para controlar ele, a suavidade, o ângulo, né, como que vai ficar posicionado o meu bezel. Então tem várias opções para que eu possa configurar aquele relevo em volta dos objetos ali. Tem como eu colocar também, além do bezel externo, um bezel interno. Deixa eu apagar esse para que dê para vocês entenderem. Bezel interno. Então vai ser aquele bezel, em vez de ficar para fora lá, ele ficou para dentro do objeto. Então ele achatou ele para dentro ali. Eu posso aumentar, né, o tamanho dele. Então para um botãozinho, às vezes é legal você usar um efeitozinho desse de bezel. A gente vai fazer um botão animado, eu vou colocar um bezel nele aí quando a gente estiver utilizando, né, estiver nas aulas de botões. E aqui para me trabalhar com cor, posso mexer na matiz saturação, né, aumentar a luminosidade do meu objeto, trocar a cor através da matiz, aumentar a intensidade daquela cor ou diminuir através da saturação, mexer na luminosidade dele também. Então, se você quiser controlar através desse recurso, tem os filtros que trabalham aí com ajuste de cores, né? Curvas também que serve para você clarear ou escurecer o seu objeto através desse ponto aqui de linha. Então isso aí a gente não, né? Porque eu não faço aula de Photoshop. Meu irmão vai criar alguns cursos aí com a parte gráfica. Então ele vai ensinar para vocês editarem essas opções de curvas aí, que isso ele entende bem melhor que eu. Mas são opções geralmente para você mexer mesmo aí, né, em níveis de claridade, tonalidade dos objetos.
Aqui eu tenho uma opção, por exemplo, que se eu não quiser colocar nenhum filtro, Photoshop Live Effects, aqueles mesmos efeitos do Photoshop, onde eu tenho acetinado, tem alguns outros efeitos, por exemplo, de traçado, então é aquele mesmo painelzinho onde eu consigo configurar alguns efeitos. Quero colocar um contorno no meu objeto, então vou colocar um traçado, qual vai ser o tamanho dele? Deixa eu marcar aqui que ele já começar lá, a cor daquele traçado. Vou até deixar um para vocês verem como que funciona a mistura de efeitos, o tamanho dele, deixar um tamanho 3, 5, por exemplo. Olha como que ficou esse contorno. Agora, se eu fizer uma coisa, né, se eu tiver um outro efeito em cima dele, vou colocar aqui, por exemplo, uma sombra simples. Olha, tem uma sombra, deixa eu aumentar ela um tiquinho. Beleza. E se eu colocar um traçado agora, tudo muda. Olha lá, Photoshop Live Effects. Vou colocar um efeito de traçado aqui. Vou deixar o mesmo tamanho, 3. Olha o que já virou. Ele coloca o traçado em volta do objeto e em volta da sombra. Então, um efeito de filtro, ele altera o outro. Eu tenho que trocar a posição desses efeitos. Então, o ideal é que eu arrastasse aqui o meu efeito do traçado, que é esse Photoshop Live Effects, para cima. Clico, seguro e arrasto ele para antes da sombra. Aí ele está, então, como o primeiro efeito, ele só pega em volta do objeto. Qualquer outro que eu aplicar, também eu tenho que ter esse cuidado. Se eu aplicar um bezel aqui e ele tiver, por exemplo, abaixo, né, ele vai ter vai mostrar de um jeito. Se ele tiver acima da sombra, ele mostra de outro. Então eu tenho que entender que a disposição dos filtros ali alteram os meus objetos. Na próxima aula a gente dá sequência.